Capítulo 19. Claire se sentou no vaso sanitário apoiando os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos. Já tinha chorado tudo o que podia. Não tinha mais lágrimas dentro de si. Até seu coração tinha dificuldades para bater dentro do peito. As batidas lentas eram quase dolorosas. Sempre que sentia sua pulsação, seu cérebro dizia a palavra, Lídia. 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 Sua irmã tinha desistido. Claire tinha percebido na voz da irmã, que não tinha entonação, o tom de entrega total e completa. O que de tão terrível Paul teria feito para Lídia acreditar que já estava morta? Pensar na resposta só deixava Claire ainda mais desesperada. Ela encostou a cabeça na parede fria. Seus olhos se fecharam. Estava passando mal de cansaço. Para ser sincera, Claire estava louca para desistir também. Sentia esse desejo em cada fibra de seu ser. Sua boca estava seca. A visão, borrada. Um tom alto soava em seus ouvidos. Ela tinha dormido na sala de interrogatório? Podia considerar como descanso o momento em que Paul agrediu a ponto de deixá-la desacordada? Claire só sabia que estava acordada havia quase 24 horas. A última vez que havia comido tinha sido quando Lídia preparou ovos mexidos para ela na manhã do dia anterior. Tinha 2 horas e meia para ir ao banco em Appeville. Para quê? Ada estava com o pendrive. Era com ele que Claire deveria falar. Os escritórios daqui mais Scott ficavam a 10 quarteirões. Ada estaria lá em poucas horas para sua apresentação. Claire deveria estar esperando na frente da porta do escritório, não sentada no vaso sanitário do riate. Se sua mentira sobre a Appeville tinha sido contada para ganhar mais tempo, ela havia conseguido cerca de 4 ou 5 horas inúteis. Ainda não sabia o que fazer. Sua mente se recusava a girar em círculos familiares. Michael. Nolan. O deputado. A arma. Que merda faria com a arma? Toda a certeza de antes desapareceu. Claire não conseguia recuperar a determinação que tinha sentido na primeira vez que segurou o revólver de Lídia. Conseguiria atirar em Paul? Uma pergunta ainda melhor seria, conseguiria atirar em Paul e atingi-lo? Não era atiradora profissional. Teria que estar bem perto para acertar, mas não tão perto a ponto de Paul poder tirar a arma de sua mão. E teria que acertá-lo na cabeça, porque não tinha nenhuma porcaria de munição. A porta do banheiro se abriu. Por instinto de proteção, Claire subiu no vaso e se agachou. Ouviu o som suave de passos com sapatos de solado leve no porcelanato. Harvey. Claire pensou que um homem tão grande teria passos mais fortes. A porta de um dos cubículos foi aberta, depois outra, até a porta trancada do banheiro de Claire tremer. Claire reconheceu os sapatos. Mocassim marrom da marca Easy Spirit para a caminhada. Calça bege clara que não deixaria à vista a poeira de revistas e livros velhos. Mãe. Claire destrancou a porta. O que está fazendo aqui? Como me encontrou? Eu dei a volta pelo prédio depois que me livrei do cara que estava atrás de você. O quê? Vi aquele homem correndo atrás de você. Dei a volta pelo outro lado do prédio e bati palmas para chamar a atenção dele, e ele estava segurando a porta. Seu rosto estava corado. Ela não tinha fôlego. Eles me deixaram passar pela recepção. O guarda na entrada lateral me disse que você tinha acabado de sair. Você estava correndo tanto que quase a perdi, mas então o porteiro do lado de fora disse que você estava aqui. Claire olhou para a mãe sem acreditar. Ele usava uma blusa azul com um colar grande. Deveria estar em uma sessão de autógrafos, e não correndo pelas ruas do centro de Atlanta esquivando-se de um perseguidor. Você ainda quer que eu tire seu carro? Perguntou Ellen. Claire balançou a cabeça, negando, mas só porque não sabia o que queria que Ellen fizesse. Sei que Paul foi acusado de roubar dinheiro. Ellen fez uma pausa, como se esperasse que Claire fosse protestar. Aquele agente Nolan estava na casa ontem à tarde, e aquele capitão da polícia, Jacob Michael, apareceu logo depois que ele saiu.
Ele fez isso, sim, disse Claire, e era bom poder dizer à mãe uma verdade. Paul roubou 3 milhões de dólares da empresa. Ellen pareceu assustada. 3 milhões de dólares era dinheiro demais para sua mãe. Você vai devolver. Vai morar comigo. Pode dar aulas de arte na escola. Claire riu, porque a mãe fazia tudo parecer muito simples. Ellen contraiu os lábios. Era óbvio que queria saber o que estava acontecendo, mas disse apenas: Quer ficar sozinha? Precisa da minha ajuda? Diga o que devo fazer. Não sei, admitiu Claire, mas uma verdade. Preciso ir a Peville em 2 horas. Ellen não perguntou por quê. Só disse. Certo. O que mais? Preciso carregar o Tesla. Preciso de um carregador de iPhone. Tenho um na bolsa. Ellen abriu o zíper da bolsa, que era de couro marrom com flores bordadas na alça. Você está péssima. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Lydia tinha perguntado a mesma coisa 2 noites antes. Claire havia deixado a irmã cuidar dela, mas Lydia tornou-se refém de Paul. A garantia dele. Sua vítima. Querida? Ele segurava o carregador. Vamos à recepção comer alguma coisa. Claire deixou a mãe tirá-la do banheiro assim como a tinha guiado para fora da sala de interrogatório do FBI. Ellen a levou para a recepção do hotel. Havia vários sofás grandes e cadeiras muito estofadas. Claire praticamente caiu na maior delas. Fique aqui, disse Ellen. Vou ao café pegar alguma coisa. Claire jogou a cabeça para trás. Precisava se livrar de Ellen. Lydia só estava com problemas porque Claire a tinha envolvido na loucura de Paul. Não levaria a mãe pelo mesmo caminho. Tinha que pensar em alguma coisa que as tirasse daquilo. Paul iria querer encontrá-la em algum lugar isolado. Claire deveria ter um lugar alternativo para sugerir. Algum lugar aberto e movimentado. Um shopping center. Claire conhecia todas as lojas chiques do Fix Plaza. Ela se imaginou caminhando pelas Saks com vestidos dobrados no braço. Teria que experimentá-los porque algumas das marcas estavam fabricando roupas menores do que o normal, ou talvez Claire estivesse ficando maior desde que parou de jogar tênis 4 horas por dia. Queria ver as novas bolsas Prada, mas a vitrine era próxima demais ao balcão dos perfumes e sua alergia estava atacando. Querida? Claire olhou para a frente. A luz tinha mudado. Assim como o cenário. Ellen estava sentada no sofá ao lado dela. Estava segurando um livro. Usava o polegar para marcar a página. Ela disse a Claire. Deixei você dormir por 1h30. O quê? Claire se sentou, em pânico. Observou a recepção. Havia mais pessoas do que antes. A mesa da recepção estava cheia. Malas estavam sendo arrastadas pelo carpete. Ela observou os rostos. Nada de Jacob Mael. Nada de Harvey Falk. Você disse que tinha 2 horas. Ellen colocou o livro na bolsa. Carreguei seu iPhone. O Tesla está ligado em uma rua à frente, na Peachtree Center Avenue. Sua bolsa está bem do seu lado. Coloquei a chave no bolso com zíper. Tem uma calcinha limpa ali também. Ela apontou a mesa de centro. A comida ainda está quente. É melhor você comer. Vai se sentir melhor. Claire olhou para a mesa. A mãe havia comprado um copo grande de café e uma esfirra de frango. Ou talvez fosse a Ellen Carroll que tinha voltado a Claire depois do luto pela perda de Julia, porque Ellen tinha telefonado para Win Wallace assim que encerrou o telefonema com Claire. Tinha passado a noite à procura da filha. E a tinha salvado de Fred Nolan e distraído Harvey Falk para que Claire pudesse escapar. E estava sentada na recepção de um hotel fazendo tudo o que era possível para oferecer ajuda. Claire queria poder usar a ajuda da mãe para resolver outros problemas, mas não conseguia inventar uma história crível que não revelasse a verdade, e sabia que havia um limite para a curiosidade contida de Ellen.
Não acreditou nos recursos oferecidos pela mãe. Ele chegará ao ponto de procurar munição para a arma. Paul ficaria chocado. Claire se deu conta de seu pensamento tarde demais. Não contaria essa história a Paul quando ele chegasse do trabalho à noite. Nunca mais dividiriam um momento assim. Foi fácil. Ele já tinha tirado o telefone da caixa. A bateria está pela metade, mas comprei um carregador de veículo e o rapaz gentil que me atendeu tinha um cupom, então você ganhou mais 30 minutos grátis. Mesma coisa que pagar por algo para conseguir outra coisa de graça. Ellen se sentou ao lado de Claire. Obviamente estava nervosa porque falava sem parar como Claire fazia quando ficava tensa. Paguei com dinheiro. Devo estar sendo paranoica, mas se o FBI estiver rastreando você, pode ser que estejam me rastreando também. Ela enfiou a mão na bolsa e pegou um maço de notas. Peguei isto no caixa automático enquanto você dormia. $500. Vou devolver esse dinheiro. Claire pegou as notas e as enfiou na bolsa. Não acredito que você está fazendo isso. Bem, quero deixar claro que estou aterrorizada com as coisas nas quais você está envolvida. Ela estava sorrindo, mas os olhos brilhavam por causa das lágrimas. Da última vez que fiquei aterrorizada por causa de uma de minhas filhas, negligenciei minha família toda. Negligenciei seu pai, você e Lydia. Nunca mais vou fazer isso. Então, meia culpa até a prisão federal, se chegar a esse ponto. Claire percebeu que ele achava que tudo aquilo girava em torno do dinheiro desviado. O FBI e a polícia a interrogaram. Nolan havia levado Claire para um interrogatório de 12 horas. Claire a estava mandando a um banco em Appeville. Claramente, a mãe achava que tinha unido todas as peças, mas não tinha a menor ideia do que de fato estava acontecendo. Ela pegou o telefone de Lydia. O rapaz gentil da loja me disse que você deve entrar em configurações. Claire pegou o telefone. Precisa de senha. Ela inclinou a tela para que a mãe não visse a última coisa que ela tinha visto, a foto de Lydia, enviada por Paul, no porta-malas. Descartou a imagem e fingiu teclar a senha antes de devolver o telefone a Ellen, então observou, surpresa, a mãe usando o software. Ellen teclou o número do celular pré-pago e saiu do menu. Veja. Ela virou a tela na direção de Claire. Está vendo essa coisinha na parte de cima, a imagem de um telefone e uma seta? Significa que as ligações estão sendo transferidas. Parecia impressionada. Que equipamento maravilhoso. Claire não confiava no ícone na parte superior. Ligue para esse número e veja se está funcionando. Ellen pegou seu iPhone. Encontrou o número de Lydia na lista de chamadas recentes. As duas esperaram. Vários segundos se passaram, então o celular pré-pago começou a tocar. Ellen desligou a chamada. Minha mãe me repreendia por ligar para ela. Dizia, é tão impessoal. Por que não me escreve uma carta? E eu repreendo você por enviar e-mail em vez de ligar. E todas as minhas amigas repreendem os netos por escreverem tudo errado nas mensagens de texto. Que mistura estranha de necessidades. Amo você, mãe. Também amo você, docinho. Ela limpou a sujeira que Claire tinha deixado na mesa. Ele tentava parecer casual, mas suas mãos tremiam. Ainda tinha lágrimas nos olhos. Era óbvio que estava confusa, mas ainda igualmente determinada a fazer o que pudesse para ajudar. Preciso ir. Até quando preciso ficar no banco? Claire não fazia ideia de quanto demorava para acessar um cofre. Pelo menos meia hora. E depois? Volte pela 75. Ligo para você para avisar. Ela se lembrou do que Paul tinha dito. Tome cuidado. Não é um lugar muito bom, principalmente estando no Tesla. Vai ter um segurança no estacionamento do banco. Ele tocou o rosto de Claire. Sua mão ainda tremia de leve. Vamos jantar quando tudo isto terminar. Com bebidas, muita bebida. Está bem.
Claire conferiu a hora para que não tivesse que observar ele se afastando. Adam que dissera que sua apresentação seria logo cedo. Os escritórios abriam às 9, o que significava que Claire tinha meia hora para percorrer 10 quarteirões. Enfiou o celular pré-pago no bolso de trás. E a bolsa pendurou no ombro. Terminou o café enquanto voltava para o banheiro. A aparência de Claire não tinha melhorado desde que ela vira seu reflexo no espelho atrás de Fred Nolan. Os cabelos estavam grudados na cabeça, oleosos. As roupas estavam uma bagunça. Deveria estar fedendo a suor por ter corrido pela cidade. O corte no rosto ainda estava sensível. O círculo escuro ao redor do olho se transformava num hematoma bem pronunciado. Claire tocou a pele. Paul tinha batido em Lydia também. Tinha feito a testa dela sangrar. Ele tinha feito o olho dela inchar até ficar fechado. E tinha feito outras coisas também, coisas que levaram Lydia a desistir, a acreditar que, independentemente do que Claire fizesse, ela já estava morta. Você não está morta, Lydia, disse Claire em voz alta, por ela e também pela irmã. Não vou abandonar você. Claire abriu a torneira. Não podia encontrar Adam Kim com aquela aparência. Se Ada não soubesse no que Paul estava envolvido, haveria muito mais chances de ajudar Claire se ela não estivesse parecendo uma mendiga. Ela lavou o rosto e se limpou depressa. A calcinha que ele tinha comprado ia além do umbigo, mas ela não estava em condições de reclamar. Penteou os cabelos para trás com água e o modelou com a mão, formando uma onda, para que secassem. Havia maquiagem na bolsa. Base. Corretivo, sombra de olho. Blush. Pó. Rímel. Delineador. Fez uma careta ao bater o dedo ao redor do hematoma. A dor valeu a pena, porque ela sentiu que aos poucos voltava a si. A hora e meia de sono provavelmente tinha ajudado mais do que o corretivo de $90. Sentiu que seus pensamentos voltavam a despertar. Lembrou-se da pergunta que tinha dito que Nolan precisava fazer: por que Paul se manteve por perto? Ele queria o pendrive. Claire não era tão narcisista a ponto de achar que o marido tinha se mantido por perto à espera dela. Paul era um sobrevivente. Estava arriscando sua segurança para pegar o drive e tinha dito a Claire as coisas que acreditava que ela queria ouvir porque mantê-la por dentro era a melhor coisa a se fazer. Dizer que a amava era um incentivo. Lydia era um castigo. Nolan pensou que Paul estivesse oferecendo evidências da identidade do homem mascarado, mas Claire sabia que Paul não daria ao FBI provas contra si mesmo. Então, o que restava? Qual informação poderia haver no pendrive que fosse tão valiosa a ponto de Paul arriscar sua liberdade? A lista de clientes, disse Claire a seu reflexo. Foi a única coisa que fez sentido. Ao telefone, no dia anterior, Paul havia afirmado ter entrado nos negócios da família por precisar de dinheiro. Deixando de lado o fato de ele ter se formado anos antes, quantas pessoas estavam dispostas a pagar para assistir aos filmes? E quantos nomes havia na lista de clientes? A coleção de VHS de Gerald Scott tinha, pelo menos, 24 anos. Havia pelo menos 100 fitas na garagem. O equipamento arquivado nas estantes de metal indicava vários outros meios de reprodução. Disquetes para fotografias. DVDs para filmes. O potente Mac para colocar os vídeos editados na internet. Tinha que haver um componente internacional. Paul tinha levado Claire para a Alemanha e para a Holanda mais vezes do que ela se lembrava. Dizia que ia a conferências durante o dia, mas ela não tinha como saber o que exatamente ele fazia nesse tempo. Paul não podia ser o único homem naquele negócio, mas, se ela conhecia o marido, sabia que ele era o melhor. Ele franquearia o conceito a outros homens em outras partes do mundo. Exigiria grana alta. Controlaria todos os aspectos do mercado. Contanto que tivesse sua lista de clientes, Paul poderia operar os negócios de qualquer parte do mundo. A porta do banheiro se abriu. 2 adolescentes entraram. Riam e estavam felizes, com copos de café gelado e cheio de açúcar da Starbucks na mão. Claire deixou descer a água da pia. Conferiu a maquiagem.
O hematoma ainda aparecia em um determinado ângulo, mas não seria difícil explicá-lo. Ada a tinha visto no velório. Sabia que o rosto dela estava arranhado. A recepção estava cheia de viajantes atrás de café da manhã. Claire procurou Jacob Mayall e Harvey Falk, mas não estavam em lugar nenhum. Ela sabia, pelos filmes, que agentes do FBI usavam fones com fios pretos, por isso ela observou os ouvidos de todos os homens por perto. Então, olhou para as mulheres, porque elas também podiam ser do FBI. Claire tinha certeza de que estava olhando para turistas e para executivos porque eram todos muito fora de forma, e ela acreditava que era preciso estar em forma para trabalhar para o FBI. Sua mente revigorada logo passou à conclusão seguinte: ninguém a tinha visto no riad, o que significava que Paul não tinha dado a eles a localização dela, o que significava que ele não estava trabalhando com Jacob Mayall nem com o FBI, o que significava, também, que não estava trabalhando com Johnny Jackson. Provavelmente. Ao olhar para fora depressa, ela viu que a névoa leve havia se tornado uma chuva forte. Claire subiu um andar e pegou a ponte, que fazia parte de um projeto para ajudar os turistas a atravessarem o corredor da convenção sem enfrentar o calor escaldante do verão. Aqui mais Scott tinha trabalhado em 2 pontes. Paul havia levado Claire para ver os 18 andares, e eles andaram de elevador e de escada rolante para chegar às pontes fechadas por vidro com vista para inúmeras ruas do centro da cidade. Ele indicou vários detalhes arquitetônicos e contou histórias a respeito dos prédios que tinham sido derrubados para dar espaço a novas construções. A última parte do passeio terminou na ponte do Riad, na época fechada para a construção. O sol estava se pondo no horizonte. A piscina do Riad brilhava lá embaixo. Eles fizeram piquenique num cobertor com bolo de chocolate e champanhe. Claire desviou o olhar da piscina ao atravessar a ponte em direção à marquise do Marriott. O trânsito tomava as ruas conforme os pedestres enchiam o complexo do Peachtree Center, formado por 14 prédios que abrigavam tudo, desde os escritórios das empresas a diversas áreas de compras. Ela sentiu a cabeça pesada ao procurar pontos nos ouvidos, Mayall, Harvey ou Nolan, ou qualquer outro rosto que parecesse ameaçador ou familiar. Se nenhum deles estivesse alinhado com Paul, todos teriam um motivo para usar Claire como garantia. Ela não podia demorar mais 12 horas enquanto Lydia esperava. Não esperando, porque Lydia já tinha desistido. Claire desceu outro lance de escada rolante ao seguir em direção à próxima ponte. Não podia se permitir pensar no que estava acontecendo com Lydia. Estava progredindo. Era o que importava naquele momento. Ela tinha que focar a tarefa daquele momento, pegar o pendrive que estava com Ada. Não parava de se lembrar de algo que Nolan tinha revelado durante o interrogatório. Eles investigaram o computador da sala de Paul. Foi Ada o primeiro a chamar o FBI. Ele saberia que procurariam na sala de Paul e no computador. Na verdade, se Ada fizesse parte de uma operação que produzisse e distribuísse snuff porn, independentemente de quanto Paul roubasse dele, ele não seria tolo a ponto de envolver agências de segurança, muito menos o FBI. Ela sentiu parte do peso sair de seus ombros ao subir a ponte que ligava o último prédio do America's Mart até a Museum Tower. A partir dali, seria só uma caminhada rápida até a Olympic Tower, na Centennial Park Drive. Claire caminhou sob os toldos para evitar a chuva. Às vezes ia ao centro da cidade para almoçar com Paul. Ela tinha uma identificação da Key mais Scott na bolsa, que usava na recepção para passar pelas catracas. O escritório ficava no último andar da torre, com vista para o Centennial Park, uma propriedade de 8,5 hectares remanescente das Olimpíadas. Como parte de um esforço beneficente, o Comitê Olímpico vendeu tijolos com impressões personalizadas, tijolos que formavam as passagens. Um dos últimos presentes que seu pai tinha lhe dado foi um tijolo do parque com o nome Claire impresso. Ele também tinha comprado um para Lydia e outro para Julia. Claire mostrou os tijolos a Paul. Ela se perguntou se ele, às vezes, olhava para baixo e sorria, no alto da cobertura. O elevador se abriu no andar da Key mais Scott. Eram 9h05 da manhã. As secretárias e os subordinados provavelmente tinham chegado 10 minutos antes.
Eles caminhavam ao redor das mesas e se apressavam com o café na mão e o pão na boca. Todos pararam quando viram Claire. Trocaram olhares nervosos e de desconfiança, o que confundiu Claire até ela se lembrar de que a última vez que a tinham visto havia sido na frente do caixão do marido. Senhora Scott? Uma das recepcionistas deu a volta pela mesa que separava a recepção dos escritórios. Tudo ficava num único salão e era muito bem planejado com madeira e detalhes cromados sem obstruções à vista normalmente espetacular do parque. Claire ficou exatamente naquele ponto enquanto Paul e Adam comemoravam o espaço novo e maior com picklebacks e pizza, uma mistura nojenta dos anos de faculdade. Senhora Scott? Repetiu a recepcionista jovem, bonita e loira, exatamente o tipo de Paul. Os dois Pauls, porque a garota podia ser uma jovem Claire. Preciso ver Adam, disse Claire. Vou ligar para ele. Ela se esticou sobre o balcão para pegar o telefone. A saia estava justa ao redor do quadril. Ela levantou o pé esquerdo quando flexionou o joelho. Tem uma apresentação no? Vou encontrá-lo. Claire não podia mais esperar. Atravessou os escritórios. Todos os olhos a seguiram pela sala. Ela atravessou o corredor comprido que abrigava os sócios que tinham o luxo de ter uma sala. A sala de apresentações ficava do outro lado da sala de conferência, que dava vista ao parque. Quando passaram pelo andar de cima vazio, Paul explicou o raciocínio para Claire: impressionar os clientes com a vista de $1 milhão, depois levá-los para a sala de apresentações e impressioná-los com o trabalho. Estúdio de apresentação. Era assim que Paul chamava o lugar. Claire tinha esquecido até ver a placa na porta vazia. Não se deu o trabalho de bater. Adam girou na cadeira. Estava assistindo a uma prévia da apresentação. Claire viu uma sequência de números ao lado de uma citação do prefeito gabando-se de que Atlanta superaria Vegas no número de visitantes de convenção. Claire? Adam acendeu as luzes. Fechou as portas. Segurou as mãos dela. Aconteceu alguma coisa? Ela olhou para as mãos dele. Nunca sentiria o toque de outro homem sem se perguntar se podia ou não confiar nele. Ela disse a Ada: sinto muito por perturbá-lo. Ainda bem que você está aqui. Ele indicou as cadeiras, mas Claire não se sentou. Fui ridículo com você com aquele recado. Sinto muito por tê-la ameaçado. Quero que saiba que nunca teria envolvido os advogados. Eu precisava dos arquivos, mas não precisava ter agido como um marginal. Claire não soube o que dizer. Estava atenta de novo. Paul era um ótimo ator. Será que Adam também era? Nolan dizia que tinha acabado com Adam, mas Nolan era um mentiroso de primeira. Eles todos eram muito melhores naquilo do que Claire. Ela disse a Adam: eu sei sobre o dinheiro. Ele se retraiu. Eu deveria ter deixado isso entre Paul e eu. Por que não fez isso? Ele balançou a cabeça. Não importa. Só saiba que me arrependo. Por favor. Claire tocou a mão dele. O toque se transformou em uma carícia, e o comportamento dele foi aliviado como se ela tivesse conseguido isso apertando um botão. Ela disse: quero saber, Ada. Conte-me o que aconteceu. Há um tempo as coisas não andavam boas entre nós. Acho que, em parte, é culpa minha. Aquela coisa toda com você foi maluquice. Ele acalmou Claire. Não que não tenha sido bom, mas não foi certo. Eu amo a Sheila. Sei que você amava Paul. Amava, concordou ela. Pensei que você também amasse. Você o conhece há 21 anos. Adam ficou calado de novo. Ela tocou o rosto dele para que ele a olhasse. Conte. Ele balançou a cabeça de novo, mas disse: você sabe que ele tinha seus momentos, suas crises de depressão. Claire sempre pensou que Paul fosse o homem mais equilibrado que ela conhecia. Ele herdou isso do pai, disse. Adam não discordou dela. Parecia que nos últimos tempos ele não conseguia se levantar. Acho que faz um ano,
Talvez 2, desde que senti que éramos amigos de verdade. Ele sempre me manteve meio longe, mas isso foi diferente. E doeu. Adam parecia magoado mesmo. Eu me precipitei. Não deveria ter chamado o FBI, e, pode acreditar, estou discutindo isso com meu terapeuta, mas algo me fez acordar. Claire se lembrou de um dos motivos pelos quais nunca havia tentado nada de longa duração com Adam Key. Ele estava sempre falando sobre o que sentia. Eu não fiquei puto só por causa do dinheiro, contou ele. Foi só mais uma coisa além das mudanças de humor e dos acessos de raiva e da necessidade que ele tinha de controlar tudo e eu não queria que tivesse saído do controle. Quando aquele idiota do FBI o algemou e o tirou do escritório, eu sabia que tinha acabado. Pela cara de Paul. Nunca o vi tão bravo daquele jeito. Claire tinha visto do que aquele cara era capaz. Adam teve sorte por Paul estar algemado. Você retirou as acusações. Fez isso porque Paul devolveu o dinheiro? Não. Ele desviou o olhar. Eu devolvi. Claire tinha certeza de que tinha ouvido errado. Teve que repetir as palavras dele para ter certeza. Você devolveu o dinheiro. Ele sabia sobre nós. Sobre as 3 vezes. As 3 vezes. Claire tinha transado com Adam 3 vezes, na festa de Natal, durante o torneio de golfe e no banheiro do corredor enquanto Paul esperava por eles para almoçarem. Fred Nolan tinha a resposta para a primeira coisa curiosa. Paul havia roubado $1 milhão por cada vez que Adam tinha transado com ela. Sinto muito, disse Ada. Claire se sentiu tola, não só por não ter percebido sozinha. Paul e Adam sempre foram guiados pelo dinheiro. Ele pegou dinheiro suficiente para chamar nossa atenção, mas não o suficiente para fazer você chamar a polícia. Mas você chamou. Você chamou o FBI. Ada assentiu em um gesto tímido. Sheila me forçou a fazer isso. Eu estava irritado, sabe? Por quê? Então, tudo acabou numa bola de neve que desencadeou na prisão de Paul, na revista em seu escritório e ele parou de falar. Eu acabei implorando para ele me perdoar. Então, sim, o que fiz foi errado, mas somos sócios, e tínhamos que encontrar uma maneira de trabalhar juntos de novo, então. Você pagou a ele $3 milhões. Claire não se deu o luxo de processar seus sentimentos. Acho que se vou ser uma prostituta pelo menos não cobrarei barato. Olhe. Preciso do pendrive de volta, aquele que deixei para você na caixa de correspondências. Claro. Adam caminhou até o projetor. A mala estava aberta ao lado dele. Ela acreditou que aquela seria a última prova de que Paul tinha escondido seus negócios escusos do melhor amigo. Ou ex-melhor amigo, como parecia ser o caso. Adam mostrou a chave. Já fiz o download dos arquivos de que precisava. Posso ajudar você com. Claire pegou o pendrive da mão dele. Preciso usar o computador da sala de Paul. Claro. Posso. Sei onde fica. Claire atravessou o corredor com um chaveiro na mão. Estava com a lista de clientes de Paul, Claire tinha certeza. Mas não tirava as palavras de Fred Nolan da cabeça. Confio, mas vou verificar. As luzes estavam apagadas no escritório de Paul. A cadeira encontrava-se encostada na mesa. O bloco de anotações permanecia em branco. Não havia papéis soltos. O grampeador estava alinhado ao porta-lápis, que estava alinhado com a luminária. Qualquer um pensaria que aquele escritório tinha sido limpo, mas Claire sabia que não. Sentou-se na cadeira de Paul. O computador ainda estava ligado. Enfiou a ponta do pendrive na parte de trás do iMac. Paul não tinha saído do sistema. Ela o imaginava sentado à mesa quando Fred Nolan chegou dizendo que estava na hora de forjar sua morte. Paul não teria conseguido fazer nada além de se levantar e sair. Então, claro que ele se deu ao trabalho de encostar a cadeira na mesa num ângulo preciso em relação às pernas. Claire clicou 2 vezes no ícone do pendrive. Havia 2 pastas, uma de arquivos de trabalho em andamento de Adam e a outra para o software que estava no drive.
Ela clicou na pasta do software para abrir. Observou os arquivos, e todos tinham nomes que pareciam técnicos e extensões RZ. Ela conferiu as datas. Paul tinha salvado os arquivos no Drive 2 dias antes do assassinato forjado. Claire desceu até o fim da lista. O último arquivo que Paul havia salvado tinha o nome ffn.rz. Na garagem, 2 noites antes, Claire tinha checado o pendrive à procura de filmes, mas foi antes de descobrir o tamanho da depravação do marido. Ela sabia que não deveria acreditar só no que via. Também sabia que as pastas não exigiam extensões. FFN. Fred F. Nolan. Claire tinha visto as iniciais do homem no lenço dele. Ela clicou para abrir a pasta. Apareceu uma página requisitando a senha. Claire olhou para a tela até enxergar borrado. Ela adivinhou as outras senhas com a ideia de que conhecia o marido. Aquela senha tinha sido criada pelo Paul Scott que ela não conhecia, o que usava uma máscara para filmar a si mesmo estuprando e matando jovens. O que cobrava $1 milhão do melhor amigo por transar com a mulher dele. O que encontrou os montes de filmes do pai e decidiu retomar os negócios. Paul deve ter assistido às fitas no mesmo videocassete que Lydia e Claire viram na casa dos Fuller. Claire imaginou o marido jovem e esquisito sentado à frente da televisão assistindo aos filmes do pai falecido pela primeira vez. Será que se surpreendeu com o que viu? Ficou com nojo. Ela queria pensar que ele ficou revoltado, com nojo, e que a necessidade o fez não só vender as fitas, mas também experimentar as maldades do pai. Mas, menos de 6 anos depois, Paul estava conhecendo Claire no laboratório de informática da faculdade. Com certeza, ele sabia exatamente quem ela era, exatamente quem era sua irmã. Com certeza, ele tinha assistido ao filme de Julia dezenas, talvez centenas de vezes. As mãos de Claire estavam surpreendentemente firmes no teclado quando ela teclou a senha, 03041991. Nenhuma associação. Nenhum acrônimo. Março 4, 1991, o dia em que sua irmã desapareceu. O dia em que tudo começou. Apertou Enter. A rodinha colorida começou a girar. A pasta se abriu. Ela viu uma lista de arquivos. .xls, planilha de Excel. Havia 16 planilhas no total. Ela abriu a primeira. Havia 5 colunas: nome, e-mail, endereço, dados bancários, membro desde. Membro desde. Claire rolou a lista. 50 nomes no total. Alguns eram membros havia 30 anos. Eram de todos os lugares, desde a Alemanha, passando pela Suíça até a Nova Zelândia. Vários endereços eram em Dubai. Ela tinha razão. Paul precisava da lista de clientes. Será que Michael também estava procurando a lista? Ele queria tomar os negócios de Paul? Ou será que Johnny Jackson tinha mandado a polícia limpar a sujeira do sobrinho? Claire fechou o arquivo. Clicou para abrir todas as outras planilhas e analisou cada nome porque ela havia pagado o preço por olhar tudo só uma vez. 50 nomes em cada planilha, 16 planilhas no total. Havia 800 homens espalhados pelo mundo que pagavam pelo privilégio de assistir a Paul cometer assassinato brutal a sangue frio. Se ao menos Claire tivesse clicado para abrir todos os arquivos do pendrive quando estava na garagem. Mas não haveria como ter adivinhado a mesma senha, porque na garagem ela acreditava que o marido só assistia aos filmes, que não era um participante ativo. Claire manteve o ponteiro do mouse sobre o último arquivo, que não era um arquivo, de fato. Era outra pasta, dessa vez, com o nome JJ. Se a pasta FFN continha coisas que Fred Nolan queria pegar, ela sabia que a pasta JJ teria informações valiosas para o deputado Johnny Jackson. Claire abriu a pasta. Encontrou uma lista de arquivos sem extensões. Rolou para a coluna no lado direito. Tipo, imagem JPEG. Claire clicou no primeiro arquivo para abrir. Quase vomitou com o que viu. A foto estava em preto e branco. Johnny Jackson estava de pé no que só podia ser o celeiro em Amityville.
Estava posando com um corpo pendurado de cabeça para baixo nas barras. A garota estava amarrada como se fosse um servo. Os tornozelos encontravam-se unidos com arame farpado que chegava ao osso. Estava pendurada em um gancho grande de metal que parecia retirado de um matadouro. Os braços encostavam no chão. Ela havia sido aberta de ponta a ponta. Johnny Jackson segurava um facão de caça numa das mãos e um cigarro na outra. Estava nu. O sangue escuro cobria a parte da frente de seu corpo e cobria seu pênis ereto. Claire clicou para abrir o arquivo seguinte. Outro homem em preto e branco. Outra garota morta. Outra cena ensanguentada. Ela não reconheceu o rosto. Continuou clicando. E clicando. Então, encontrou o que deveria ter imaginado estar ali desde sempre. O delegado Cal Huckabee. A foto era meio clara. O Kleber sorria um sorriso que só podia ser descrito como maléfico sob o bigode muito bem penteado. Ele estava nu, usava apenas chapéu e botas de cowboy. Havia uma mancha de sangue no peito nu. Os pelos púbicos fartos estavam cobertos por sangue seco. A garota pendurada ao lado dele estava deformada como todas as outras, mas não era qualquer garota. Claire imediatamente reconheceu as pulseiras prateadas e pretas penduradas no braço inerte. Era Júlia. Os lindos cabelos loiros da irmã arrastavam-se pelo chão sujo. Cortes longos expunham o branco dos ossos da face. Os seios tinham sido cortados. A barriga estava aberta. Os intestinos pendiam sobre o rosto e se enrolavam no pescoço como um cachecol. O facão ainda estava dentro dela. Paul, 15 anos, estava do outro lado de Huckabee. Usava uma calça jeans desbotada e uma camisa polo vermelha. Os cabelos estavam compridos. Usava óculos de aro grosso. Estava fazendo sinal de positivo com as duas mãos ao homem atrás da câmera. Claire fechou a foto. Olhou pela janela. O céu tinha se aberto, chovia no parque. As nuvens tinham escurecido, estavam quase pretas. Ela ouviu as gotas insistentes de chuva no vidro. Ela havia se enganado na esperança de que Paul não machucaria Lydia de modo irreparável porque ainda queria agradar a Claire. As justificativas seguiam um padrão simples, era óbvio que ele havia aterrorizado Lydia. Claramente a ferira. Mas não a machucaria de verdade, de jeito nenhum. Já tinha tido a chance 18 anos antes. Havia pagado homens para segui-la por anos. Ele poderia tê-la pegado a qualquer momento, mas decidiu não fazer isso porque amava Claire. Porque ela era bonita. Porque era esperta. Porque era inteligente. Porque ela era tola. Lydia tinha razão. Ela já estava morta.